Quantas vezes você olhou para o passado e sentiu como se anos preciosos tivessem sido desperdiçados? Momentos que pareciam escapar por entre os dedos, oportunidades perdidas, relacionamentos rompidos. Essas memórias podem pesar. Mas e se eu te dissesse que Deus está pronto para restaurar tudo isso? Sim, Ele não apenas entende cada dor que você viveu, mas também tem um plano para trazer de volta o que parecia irrecuperável. Neste vídeo, vamos explorar 10 sinais que indicam que a restauração divina já está em ação na sua vida. E talvez, enquanto você escuta, perceba que alguns desses sinais já estão se manifestando silenciosamente. Não deixe de conferir cada um, pois talvez o que você mais espera esteja mais próximo do que imagina. Vamos juntos, nos períodos mais desafiadores da vida, quando tudo parece desmoronar, é aí que Deus começa a agir em silêncio, preparando o caminho para a restauração. Em tempos de adversidade, somos levados a enfrentar situações que nos moldam, quase como se estivéssemos sendo esculpidos para algo maior. Esses momentos duros, em que nos sentimos enfraquecidos, são como o solo, onde novas sementes de resiliência e fé são plantadas. Imagine alguém que enfrenta uma grande perda ou um fracasso. Ao invés de ser o fim, isso se torna o ponto de partida para um crescimento sem igual. Deus, em sua sabedoria, usa cada dificuldade para nos preparar para um futuro onde colhemos frutos que jamais imaginamos. Durante as adversidades, é comum sentir que estamos apenas sobrevivendo ao caos, mas cada obstáculo pode ser transformado em uma base sólida para o que virá. Deus não nos permite enfrentar tempos difíceis sem propósito. Pelo contrário, Ele vê cada detalhe e transforma nossas dores em força. Pense na história de José, que foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo. O que parecia o fundo do poço se transformou em uma escada para o topo. Deus usa essas fases para refinar o nosso caráter, dando-nos a oportunidade de nos tornarmos pessoas mais fortes, mais sábias e com um propósito renovado. Mais do que suportar as dificuldades, Deus nos ensina a enxergá-las como oportunidades de evolução. Cada batalha que enfrentamos é como um treinamento para desafios maiores, e ao final de cada um deles, ganhamos algo valioso. Quando olhamos para nossas cicatrizes, vemos a marca de um aprendizado único que não poderia ter sido adquirido de outra forma. As adversidades são como ferreiros que moldam o aço. Ao passar pelo fogo, saímos mais fortes, prontos para novos desafios. E quando nos permitimos ver esses momentos como parte de um plano maior, descobrimos que Deus estava trabalhando silenciosamente em nossa restauração. Outro ponto importante é que nesses períodos, Deus nos aproxima dele de forma única. Quando nos sentimos perdidos e sem saída, Ele está ali, pronto para guiar nossos passos. Esse processo de aproximação nos traz uma paz inexplicável, mesmo em meio ao caos. Além disso, essas oportunidades muitas vezes nos levam a nos redescobrir. São chances que nos convidam a ir além do que já vivemos, nos desafiando a crescer. A restauração que Deus oferece é como uma nova estação que se abre em nossas vidas, e com ela nos permitimos explorar novas habilidades, sonhos e perspectivas. Uma mudança de cidade, uma reconexão com um talento esquecido, uma chance de recomeço. Tudo isso são sinais de que Ele está nos chamando para algo que ultrapassa nossas limitações passadas. Ele nos lembra que a vida é cheia de possibilidades e que Ele está ao nosso lado para nos guiar em cada uma delas. Por fim, ao encontrarmos essas oportunidades inesperadas, percebemos que nada foi em vão. Cada decepção, cada fracasso e cada dor se convertem em força e motivação para avançar. Deus,
ao nos guiar por esse caminho de novas possibilidades, também nos capacita para aproveitá-las plenamente. É como se Ele estivesse nos preparando para uma colheita abundante, plantada em tempos de adversidade. E quando colhemos os frutos dessas oportunidades, vemos claramente como a restauração de Deus não é apenas sobre o passado, mas sobre um futuro cheio de esperança e realizações. A restauração completa envolve, sem dúvida, a cura das feridas que carregamos no coração, aquelas que muitas vezes tentamos esconder ou esquecer. Quando Deus decide restaurar, Ele toca nessas partes mais sensíveis, nas dores que ninguém mais vê. Feridas emocionais, traumas passados, decepções profundas, tudo isso Ele deseja sarar. Esse processo começa com o perdão, tanto aos outros quanto a nós mesmos. O perdão é como uma chave que abre as portas da cura, permitindo que Deus preencha nosso interior com uma paz renovadora. Imagine uma pessoa que, após anos de ressentimento, decide perdoar e finalmente sente um alívio que não conseguia encontrar em lugar nenhum. É esse alívio que Deus oferece a quem está disposto a deixar o passado para trás. Quando entregamos essas dores a Ele, permitimos que Ele cuide das áreas mais delicadas do nosso ser. É como se cada mágoa fosse uma cicatriz, e Ele, o médico que traz o alívio para cada uma delas. Esse alívio vai além do que palavras podem descrever. É uma sensação de que podemos respirar novamente, de que o peso foi retirado dos ombros. Pense em alguém que carregava um trauma de infância, e ao entregar isso para Deus, sente um conforto inexplicável. Deus nos convida a confiar que, mesmo as feridas mais profundas, podem ser curadas, e que é possível viver uma vida onde essas dores não ditam mais nossos passos. Esse processo de cura não apenas nos liberta, mas também nos torna mais compassivos e compreensivos com os outros. Quem já experimentou a dor e foi restauro, ou sabe o quanto é valioso oferecer a mesma compaixão para aqueles que ainda sofrem. Deus transforma nossa dor em empatia, e isso nos capacita a ser uma luz para os que também precisam de cura. Imagine uma pessoa que, após superar uma grande perda, se torna um apoio para outros que passam pela mesma situação. Esse ciclo de cura e compaixão é uma das maneiras mais bonitas de ver como Deus transforma o que era tristeza em um motivo de esperança e renovação. A cura das feridas passadas também nos abre para um futuro mais leve. Quando deixamos de carregar as mágoas do passado, nos permitimos viver plenamente o presente. Esse é um dos maiores presentes da restauração, a oportunidade de recomeçar sem os pesos antigos. Imagine como é viver sem ressentimentos, sem rancores. É uma liberdade que permite experimentar a vida com mais alegria e paz. Deus nos leva a um ponto em que as marcas das feridas não desaparecem, mas se tornam lembranças de como Ele nos curou e nos trouxe até onde estamos. Cada lembrança se transforma em um testemunho de que é possível se libertar do que nos prendia. Por fim, a cura dessas feridas faz parte de um ciclo que nos prepara para um novo começo. Deus usa cada momento de dor como uma lição, cada cicatriz como um símbolo de superação. Ao nos curar, Ele nos fortalece e nos capacita para enfrentar novos desafios com mais fé e segurança. E essa restauração não se limita a nós. Ela inspira outras pessoas que ainda caminham na dor. Nosso processo de cura é um testemunho vivo de que, por mais fundo que seja o sofrimento, existe uma saída. Assim, a cada passo rumo à restauração, sentimos que estamos cada vez mais próximos de um futuro de paz e plenitude. Quando Deus começa a restaurar nossas vidas, um dos primeiros sinais é o renascimento da esperança em nossos corações. É como se, de repente, uma luz acendesse no fim do túnel, mesmo que ainda estejamos cercados por desafios. Essa esperança não é uma expectativa vazia, mas sim uma confiança de que algo bom está por vir,
que Ele está agindo em cada detalhe, mesmo quando não conseguimos ver. Imagine alguém que estava desanimado e, aos poucos, começa a sentir que há uma razão para continuar, que o futuro reserva algo positivo. Essa sensação de renovação é um sinal claro de que Deus está reescrevendo nossa história. Essa esperança renovada transforma nossa perspectiva sobre as dificuldades, tornando-as degraus para algo maior. Ao invés de ver os obstáculos como barreiras, passamos a enxergá-los como lições, partes de um processo de crescimento. É como uma planta que precisa atravessar a terra para chegar à superfície. O esforço é necessário, mas no final o resultado vale a pena. Deus nos dá essa confiança silenciosa que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando não há garantias visíveis. A cada dia, sentimos que a esperança está mais forte, como um combustível que nos ajuda a enfrentar cada nova batalha. Essa aproximação não é sobre regras ou rituais vazios, mas sobre uma verdadeira troca de amor e confiança. Pense em alguém que começa a sentir vontade de acordar mais cedo para orar ou que decide ler passagens que nunca havia explorado antes. Deus age em nosso coração, e essa fome espiritual é um dos sinais mais belos de que Ele está trabalhando, renovando nossa fé e fortalecendo nossos passos. A busca espiritual também nos transforma, tornando-nos pessoas mais sensíveis e receptivas aos ensinamentos de Deus. Ao mergulharmos em momentos de meditação e oração, passamos a ouvir sua voz com mais clareza, e isso muda a maneira como enxergamos a vida. É como alguém que, ao se aproximar de uma fonte de sabedoria, passa a ver o mundo com outros olhos, com uma nova perspectiva. Deus nos molda através dessa busca, dando-nos paciência, compaixão e entendimento para lidar com os desafios e com as pessoas ao nosso redor. Essa fome espiritual também nos torna uma fonte de inspiração para quem está à nossa volta. Quando buscamos a Deus de forma sincera e intensa, aqueles que convivem conosco percebem a mudança. Somos então um reflexo da paz e da esperança que encontramos nele. Imagine alguém que, ao ver sua busca espiritual, se sente inspirado a fazer o mesmo, a também encontrar respostas e consolo em Deus. Ele nos usa como exemplos vivos de que existe algo muito maior e mais profundo que podemos buscar, algo que nos preenche verdadeiramente. Por fim, ao alimentarmos nossa vida espiritual, descobrimos uma paz que não se abala com as dificuldades. Deus nos fortalece internamente, preparando-nos para tudo o que está por vir, e nossa fé se torna uma âncora em meio às tempestades. Essa fome espiritual, então, não é um fim em si mesma, mas uma preparação para uma vida plena, onde encontramos propósito, alegria e um amor que transforma. Assim seguimos, certos de que Deus está ao nosso lado, restaurando-nos dia após dia e guiando-nos para um futuro abençoado e cheio de sentido. Quando Deus decide restaurar, Ele muitas vezes acelera eventos e traz favor de maneiras que vão além do que podemos planejar ou imaginar. Esse aceleramento é algo que nos surpreende, pois parece que aquilo que levaria anos para acontecer se realiza em um curto espaço de tempo. É como se Ele estivesse recuperando o tempo perdido, criando oportunidades e abrindo portas que antes pareciam trancadas. Imagine alguém que, após anos de espera, vê seus sonhos começarem a se concretizar rapidamente, com tudo acontecendo em uma sequência perfeita. Esse favor é um sinal claro de que Deus está trabalhando para restaurar e redimir tudo o que parecia ter sido perdido. Esse aceleramento nos mostra que Deus tem controle sobre o tempo e que com Ele o impossível se torna realidade. Ele nos conduz por caminhos onde sua graça é evidente, fazendo com que situações difíceis se revertam em bênçãos inesperadas. Pense em uma pessoa que, após um período de estagnação, recebe uma promoção ou uma nova oportunidade que transforma sua vida.
Esse tipo de favor nos lembra que Deus é capaz de fazer em um instante o que nós, sozinhos, levaríamos anos para realizar. Ele nos leva a um novo nível, restaurando e multiplicando o que parecia ter se perdido. Além de acelerar os eventos, esse favor se manifesta nas conexões e relacionamentos que nos impulsionam para frente. Pessoas certas entram em nossa vida no momento exato, contribuindo para que alcancemos os objetivos que Deus colocou em nosso coração. Essas conexões são como peças de um quebra-cabeça que começam a se encaixar. Imagine uma pessoa que, ao conhecer alguém novo, recebe o apoio necessário para transformar um projeto em realidade. Esse é o tipo de favor que vai além do que pedimos, pois ele traz à nossa vida aquilo que precisamos para cumprir nosso propósito. Esse favor também nos traz um sentimento de paz e gratidão. Mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, a certeza de que Deus está acelerando as coisas para nosso bem nos fortalece. Ele nos mostra que não estamos sozinhos e que mesmo nos momentos difíceis existe um plano maior em ação. É como quando tudo ao nosso redor parece estar em sintonia e sentimos que tudo está se movendo na direção certa. Esse favor é um presente que nos lembra de que Ele está no controle, e cada passo dado nos aproxima mais da realização plena de nossos sonhos. Por fim, o aceleramento e o favor de Deus nos inspiram a avançar com confiança e ousadia. Sabemos que Ele está abrindo caminhos, e isso nos encoraja a continuar, mesmo sem saber todos os detalhes do futuro. Esse favor é uma amostra do que está por vir, uma garantia de que a restauração está em andamento e que grandes coisas estão reservadas para nós. Assim, seguimos confiantes, certos de que com Deus o tempo é nosso aliado e que Ele trabalha a nosso favor de formas que superam qualquer expectativa. Quando Deus começa a restaurar nossos anos perdidos, uma das primeiras coisas que percebemos é uma mudança nas nossas prioridades. Aquilo que antes tinha grande importância começa a perder valor e passamos a focar em aspectos mais significativos e duradouros. O que antes parecia indispensável agora se torna secundário, pois Deus nos leva a olhar para a vida com novos olhos. Imagine alguém que vivia preocupado com bens materiais, mas, ao sentir essa transformação, passa a dar mais valor ao tempo com a família e aos relacionamentos. Essa mudança é um sinal claro de que estamos sendo alinhados com o propósito de Deus para nossas vidas. Essa transformação nas prioridades não acontece por acaso. É uma orientação divina que nos leva a buscar o que realmente importa. Começamos a entender que nem tudo o que parecia essencial realmente traz felicidade ou satisfação. Deus nos ensina que a verdadeira riqueza está em valores como o amor, a fé e a paz de espírito. Pense em uma pessoa que, ao reavaliar suas escolhas, decide investir mais tempo em ajudar os outros ou em atividades que tragam crescimento pessoal e espiritual. Essa mudança de foco revela que Ele está nos preparando para viver uma vida mais plena e significativa. Ao reorganizar nossas prioridades, percebemos que nossa vida se torna mais leve. Quando deixamos de lado as cobranças e pressões desnecessárias, abrimos espaço para aquilo que realmente acrescenta algo positivo à nossa jornada. Deus nos convida a deixar para trás o que pesa e a carregar apenas o que realmente importa. Imagine alguém que sempre priorizou o trabalho em detrimento da família, mas, ao sentir essa restauração, decide valorizar mais o convívio familiar. Essa leveza é parte do processo de restauração e nos mostra que estamos no caminho certo. Essa mudança também nos ajuda a reconhecer que estamos aqui para cumprir um propósito maior e não apenas para satisfazer desejos momentâneos. Deus nos chama para algo que ultrapassa os interesses pessoais e isso transforma a forma como vemos nossos dias. Passamos a viver com um sentido de missão, sabendo que cada passo é importante.
Imagine como é a vida de alguém que descobre uma nova vocação, algo que o faz acordar com mais disposição e alegria. Essa sensação de propósito traz uma motivação renovada, e cada escolha que fazemos nos aproxima ainda mais do que Deus planejou. Por fim, ao vivermos essa mudança de prioridades, experimentamos uma paz e uma alegria que não dependem de circunstâncias externas. Deus nos ensina a valorizar o que é eterno, e isso nos permite viver com mais gratidão e equilíbrio. Essa nova perspectiva se torna um testemunho para aqueles que ainda estão presos ao superficial, mostrando que é possível viver uma vida mais leve e cheia de significado. A restauração de Deus não é apenas sobre consertar o que estava errado, mas também sobre nos conduzir a uma vida onde cada prioridade está alinhada com sua vontade e com o que realmente importa. Em meio ao processo de restauração, um dos maiores desafios é manter a perseverança e a fé, especialmente quando os resultados demoram a aparecer. Deus nos ensina que mesmo quando tudo parece estar parado, Ele continua trabalhando em nosso favor. Essa confiança é o que nos mantém firmes, mesmo nas fases mais difíceis. Pense em alguém que, após anos de espera, mantém a fé de que sua vida será transformada, mesmo sem ver sinais visíveis. Deus nos convida a confiar nesse processo, sabendo que cada momento de espera tem um propósito e que, no tempo certo, a restauração se manifestará de maneira plena. A perseverança é uma virtude que se constrói com o tempo e, ao cultivá-la, aprendemos a lidar com as dificuldades de forma mais leve. Deus nos ensina que os obstáculos não são o fim do caminho, mas sim parte do nosso fortalecimento. É como alguém que, ao subir uma montanha, enfrenta diversas pedras e ventos, mas continua avançando, sabendo que o topo reserva uma vista única. A restauração exige essa caminhada firme, onde cada passo dado com fé nos aproxima da realização do que Ele planejou para nós. Além disso, essa jornada de perseverança nos ajuda a enxergar o valor de cada pequena vitória. Deus age em cada detalhe, e ao mantermos a fé, passamos a perceber suas mãos em cada aspecto do nosso cotidiano. Essa visão transformadora nos permite celebrar as pequenas conquistas que, quando somadas, resultam em uma grande mudança. Imagine alguém que, ao conseguir superar um hábito negativo, percebe o quanto avançou em sua caminhada. Esse progresso, mesmo que lento, é a prova de que a restauração está acontecendo, passo a passo, e Deus está guiando cada momento. Deus usa nossa resistência como uma mensagem de esperança para aqueles que precisam de força para continuar. Ao perseverarmos, Ele nos transforma em instrumentos de inspiração e coragem. Por fim, ao mantermos nossa fé inabalável, Deus nos recompensa com uma confiança que não se abala. Mesmo que as dificuldades continuem, sentimos que estamos sendo sustentados e que cada desafio é apenas um degrau em direção à plenitude. Essa fé é a base da restauração, pois nos dá a certeza de que com Deus nenhum esforço é em vão e que tudo coopera para o nosso crescimento. Assim, seguimos em frente, com coragem e determinação, sabendo que Ele está ao nosso lado, conduzindo cada passo rumo à vitória. Quando Deus nos restaura, a nossa própria vida se torna um testemunho vivo de transformação, inspirando aqueles ao nosso redor. Essa mudança vai além das palavras. Ela reflete-se em nossas atitudes, no brilho dos nossos olhos e na paz que sentimos. Imagine alguém que passou por momentos difíceis, mas, ao encontrar a restauração, torna-se um exemplo de superação e fé. Deus usa essa transformação para mostrar a outros que a restauração é possível, que os momentos de dor e perda podem dar lugar a uma vida cheia de esperança e propósito. Nosso testemunho se torna um farol para aqueles que ainda buscam essa mesma mudança. Esse testemunho não apenas impacta os que estão próximos,
mas também é uma forma de honrar o caminho que Deus traçou para nós. Cada vitória, cada experiência superada se torna uma prova de que, com fé, conseguimos enfrentar as adversidades. Ao compartilharmos nossa história, damos a outros a chance de ver que Deus age de maneira real e presente. Pense em como é inspirador ouvir o relato de alguém que, após perder tudo, reconstruiu a vida com mais força e sabedoria. Esse testemunho serve como um lembrete de que, com Deus, sempre há esperança de um recomeço. Além disso, o nosso testemunho abre portas para que outras pessoas também se aproximem de Deus, buscando transformação em suas próprias vidas. Ao ouvirem nossa história, elas começam a acreditar que também podem superar suas dificuldades. Imagine uma pessoa que, ao ouvir sobre sua restauração, se sente motivada a iniciar uma jornada de fé. Deus nos usa como instrumentos para tocar outras vidas e, através do nosso testemunho, muitas pessoas encontram força e inspiração para enfrentar os próprios desafios, sabendo que não estão sozinhas. Esse testemunho de transformação nos lembra do propósito que Deus tem para nós, que vai muito além das nossas dores e dificuldades. Ele nos mostra que, ao restaurar nossas vidas, também nos dá uma missão, a de levar essa mesma esperança a outros. Cada etapa da nossa jornada se transforma em uma mensagem de amor e superação, e ao vivermos plenamente essa restauração, conseguimos impactar o mundo ao nosso redor. Esse impacto é uma maneira de mostrar que nossa vida foi transformada e que, com Deus, o impossível se torna possível. Por fim, ser um testemunho vivo de transformação é uma responsabilidade e um privilégio. Ao olharmos para tudo o que superamos, percebemos que nosso papel é inspirar e fortalecer aqueles que ainda estão lutando. Deus nos chamou para brilhar, para ser a prova de que a restauração é real e acessível a todos. Com cada passo, continuamos a compartilhar essa mensagem de esperança e vitória, lembrando a todos que, por mais que os anos pareçam perdidos, com Deus sempre existe uma nova chance de viver uma vida cheia de significado. Esse ciclo de restauração nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus sempre está disposto a transformar qualquer dor, perda ou arrependimento em uma nova oportunidade de vida plena. Cada etapa desse processo é uma confirmação de que Ele está atento a cada detalhe de nossa jornada, guiando-nos com cuidado e amor. Quando nos entregamos a essa restauração, permitimos que Ele nos conduza para algo muito maior do que o que havíamos imaginado. Assim, cada capítulo da nossa história, seja de dor, de aprendizado ou de vitória, passa a fazer parte de um propósito maior. Ao vivermos essa restauração, descobrimos um novo sentido para a vida, um propósito que nos enche de paz e nos motiva a seguir em frente. Deus nos ensina que o passado não define nosso futuro e que, ao colocarmos nossas esperanças nele, encontramos a força para transformar até mesmo os momentos mais difíceis em trampolins para um amanhã melhor. Ele nos chama a viver em plenitude, aproveitando cada oportunidade para crescer e amadurecer. E ao olharmos para trás, vemos que todas as experiências, mesmo as dolorosas, contribuíram para nos transformar na melhor versão de nós mesmos. Essa jornada de restauração nos lembra que a vida é feita de segundas chances e que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Deus nos mostra que cada passo de fé, cada ato de perseverança e cada escolha de perdoar e seguir em frente nos aproxima de um futuro de paz e realização. Com ele, descobrimos que as dificuldades não são o fim, mas um novo começo, uma nova chance de reescrever nossa história com um final diferente. E esse final não é apenas para nós, mas para todos aqueles que encontram em nosso testemunho uma inspiração para também viverem suas próprias jornadas de restauração. Agora que você conhece os sinais de que Deus está restaurando os anos que pareciam perdidos, pergunte a si mesmo:
Está disposto a permitir que Ele transforme sua vida? A restauração começa com um simples passo de fé, uma decisão de entregar as dores e os sonhos a Ele, confiando que o melhor ainda está por vir. Que cada palavra aqui seja um convite para você viver uma vida mais leve, mais completa e em paz com o seu propósito. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que podem transformar a sua vida. Ative as notificações para acompanhar cada novo vídeo e compartilhar essa esperança com outras pessoas. Deus tem grandes planos para você e cada passo em sua direção é um passo para um futuro cheio de esperança, cura e restauração. Que você siga com fé e que sua vida se torne um testemunho vivo da obra transformadora de Deus.